Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Não esqueça, se você gostar, deixa um like, se inscreve no canal para acompanhar as próximas aulas. Hoje nós vamos continuar com o eletromagnetismo, vamos discutir a força magnética em uma situação específica, a força magnética sobre carga elétrica em movimento, ok? Você já sabe que carga em movimento gera campo magnético. Então a situação é a seguinte: uma carga em movimento gerando o seu próprio campo magnético, imersa em um outro campo magnético, pode estar sujeita à força magnética. Então, a partir dessa aula, você vai saber como obter todas as características da força magnética. Vamos lá, atenção! A força magnética aparece quando uma carga elétrica se movimenta no interior de um campo magnético, beleza? Então, cuidado, existem situações em que essa força não vai aparecer, mesmo que a carga se movimente dentro desse campo. Eu vou mostrar para vocês quando. Inicialmente, as características da força magnética foram determinadas pelo físico holandês Hendrik A. Lorentz. A força magnética tem as seguintes características. Primeiro, importante que você lembre, a força magnética tem o valor dado por QVB seno alfa, onde Q é o módulo da carga elétrica que está se movimentando dentro do campo magnético, B é o próprio campo magnético, V a velocidade dessa carga e alfa o ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Beleza? A direção, veja só, a força ela é perpendicular ao plano que contém B e V, o campo magnético e a velocidade, e o sentido agora dado pela regra da mão esquerda. Beleza? Então lembra, quando a corrente gera campo, regra da mão direita. Quando uma carga se move dentro do campo, regra da mão esquerda, beleza? E aí então nós podemos entender a regra da mão esquerda, você vai usar somente esses dedos aqui e você vai dispô-los da seguinte forma, beleza? Você vai dispor os seus dedos assim, ó. Polegar, indicador e dedo médio, todos formando 90 graus entre si. O polegar representa a força magnética, o indicador, o campo e o dedo médio, a velocidade da carga, ok? Esta regra ela vale apenas para cargas positivas, beleza? Então, se você se deparar com um exercício que te traga uma carga negativa em movimento, você faz do mesmo jeito, só que no final inverte o sentido da força. Imagine, deu esse resultado, força para cima. Então, se fosse uma carga negativa, a força estaria para baixo. Eu não preciso inverter minha mão, tá? Eu faço normal e inverto o resultado somente, ok? Casos particulares. É muito importante que você entenda todos esses casos. Primeiro, a carga é abandonada no interior do campo magnético uniforme. Então, a carga está parada. Lembra da formulinha? QVB seno alfa. Se a velocidade é zero, quanto você acha que vale a força? Tá aí então ó, o campo magnético, uma carga elétrica parada aqui no meio. Então nós temos que a força magnética também é nula. Isso porque a velocidade é zero. Uma carga em repouso cuja força resultante sobre ela é zero, a carga continua em repouso, beleza? Segundo caso, a carga é lançada na mesma direção das linhas de campo. Então, aqui estão as linhas,
nós lançamos uma carga elétrica com uma certa velocidade. Veja que o ângulo é 0 ou 180 graus. Qual é a conclusão? Nós temos então que, nesse caso, se o ângulo é 0 ou 180, o seno de 0 ou 180 é 0, então, jogando na formulinha QVB seno do ângulo, nós teremos uma força magnética também 0. Beleza? Então, segundo caso em que a força não aparece, o caso em que a carga está em movimento retilíneo e uniforme. Então lembre, cargas elétricas em repouso ou lançadas na mesma direção do campo magnético não sofrem ação da força magnética, mas nos outros casos vão aparecer a força magnética, ok? Carga lançada perpendicularmente ao campo. Esse é o caso mais importante. É o caso que mais cai, beleza? Então nós temos aqui o campo magnético apontando para a direita, a velocidade apontando para baixo. Veja, nós temos um ângulo de 90 graus entre a velocidade e o campo. Nesse caso, se a gente for calcular o seno de 90 é 1, e se o seno de 90 é 1, nós podemos então obter a força magnética fazendo QVB. Ou, lembre, quero viver bem é a força magnética, beleza? Quero viver bem. QVB é a força magnética nesse caso. E ela é máxima, beleza? Então, vamos analisar uma situação importante. Se a força forma 90 graus com a velocidade, o que acontece com a carga? Essa carga ela vai realizar um movimento circular e uniforme. Esse movimento circular uniforme, ele tem um certo raio que pode ser obtido se você fizer mv sobre qb, ou tem um período dado por 2 pm por qb, onde m é a massa da partícula em quilogramas, v é a velocidade em metros por segundo, que é a carga elétrica medida em Coulomb, b é o campo magnético em Tesla, r é o raio da trajetória medido em metros e t o período do movimento medido em segundo. Beleza? Então, é muito importante que você lembre dessas expressões, por isso eu vou mostrar para vocês um macetinho. Essa aqui é a formulinha do Rashid me vê um quibe, ok? E essa aqui é tinha 2 pimentas no quibe, ok? Então, isso aqui cai muito, tá? Lembra aí dos macetinhos para você lembrar das formulinhas e conseguir fazer as questões, tá bom? E o último caso é quando o ângulo de lançamento está entre 0 e 90 graus. Nesse caso, a formulinha ela vai ficar na sua forma original, QVB seno alfa, e você vê aqui que a velocidade forma um certo ângulo com o campo magnético, a partícula vai realizar um movimento em hélice cilíndrica, ou anote aí, movimento helicoidal uniforme, ok? Ela vai fazer esse movimento aqui, ó, beleza? Ela vai se movimentar em hélice, tudo bem? Tranquilo? E é isso que eu queria discutir com vocês a respeito da força magnética, sobre carga elétrica em movimento. Um ótimo estudo a todos. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau!